Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa força aí, deixa essa moral. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Gente, repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição. É tudo prático, fácil, rápido, via Pix. Então, assim, é muito bacana as promoções da Betfair para a torcida do Vasco. Ontem, por exemplo, a galera que apostou, fez uma fezinha no Vasco, ganhou uma graninha bacana, porque o Vasco venceu goleando, né, a equipe do União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Então, assim, foi muito bacana ontem a galera aqui do grupo do canal apostando aí na Betfair. Mas lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, valeu? Gente, vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre o jogo de ontem e muito mais. Começo falando, né, sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem, o Vasco jogou bem, o Vasco foi superior nos dois tempos, o Vasco foi seguro em campo, me chamou a atenção o zagueiro Lucas Freitas, né? Vou passar aqui a escalação, o time que foi a campo ontem. No gol, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho, e no ataque, Lucas Zucarello aberto pelo lado direito, Alex Teixeira lado esquerdo, né? Revezaram ali, né? E o Verrete centroavante. Olha, o Vasco fez um jogo seguro, o Vasco fez um jogo correto e venceu com facilidade. Enfim, tentou no primeiro tempo, não aproveitou as oportunidades, mas criou muitas oportunidades de gol. O Vasco poderia ter goleado por 5-6-0. Eu acho até que o Vasco tirou o pé em alguns momentos, desculpa. O Vasco foi superior à equipe do União e venceu o jogo e classificou. E assim, para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, o Vasco está faturando 1,5 milhão aí com essa classificação. O Fábio Carille já tem um bom aproveitamento, né? Como técnico do Vasco, ele tem 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 58% de aproveitamento. É um bom aproveitamento, pode melhorar sim, mas o Vasco está... gente, só fazendo um corte aqui, só uma observação. Ontem, o jogo foi contra a equipe do União Rondonópolis. A galera fala, Eduardo, é obrigação. É obrigação e o Vasco fez a obrigação dele. O Vasco, nos jogos passados, né, Fluminense, Flamengo, Volta Redonda, Sampaio Correia, faltou vontade para o time. Ontem o time entregou um pouco mais, entregou vontade, porque talento. Os nossos jogadores, muitos dos nossos jogadores, não estou dizendo todos aqui, os jogadores têm, gente. Sabem jogar. Ontem, algumas jogadas ensaiadas. O que falta para o Vasco é realmente esse jogador de contra-ataque. É o ponta esquerda ou ponta direita. E o Vasco contratou esse jogador, vou falar sobre isso aqui, 100% fechado, tá aí na capa, 100% fechado com o Vasco, viajando para o Rio de Janeiro. Aliás, vamos fazer a cobertura aqui, tá? A chegada do Benjamin Garré. Então você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui a tua inscrição, reforça também o teu like, que é muito importante. Se acompanhar, o YouTube vai te notificar aí, pô, tá ao vivo lá no aeroporto, o Ferrari tá lá, o canal Vasco Connection, fazendo a cobertura da chegada do jogador, transmissões dos jogos do Vasco. Então, assim, vamos para cima. Então, tem muita gente assistindo os vídeos aqui no canal e acaba esquecendo de se inscrever. Então, confirma aí a tua inscrição, confirma também o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Então, assim, o Vasco foi bem, conseguiu a classificação, avançou para a próxima fase da Copa do Brasil, fez um jogo honesto, um bom jogo, seguro, e é isso. Se tem ideia, deixa eu passar aqui mais ou menos os números, né, para vocês. O Vasco teve 72% de posse de bola. O Vasco finalizou 17 vezes no gol do União. O Vasco teve 7 escanteios em seu favor. E aí, no segundo tempo, saíram os gols. O Vasco marcou com o Verrete aos 3 minutos do segundo tempo, Ryan aos 36 minutos do segundo tempo e Hugo Moura aos 44 minutos do segundo tempo. Muito pequenininha a letra aqui. Então, é o scout, gente. Isso aqui é o scout. Não sei se vai dar para você ver. Daí é o scout do jogo, mostra os números do jogo. Então, é importante passar para vocês também. Então, assim, o Vasco fez um jogo honesto, um jogo seguro e o Vasco está classificado, então, para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora vamos falar sobre reforços. Ontem, mais cedo,
tá? O André Hernan, repórter, né, do UOL hoje, foi da TV Globo muitos anos, trouxe a informação que o Vasco fechou com o Nuno Moreira, né? O Vasco, 100% certo, tá? Benjamin Garré. A situação envolvendo Vasco e Nuno Moreira. O Vasco acertou um contrato de 3 anos, com opção de mais um, né? 4 anos aí de contrato. Falta o acerto entre os clubes, né? O Vasco e o Casa Pia. Mas o jogador já aceitou a proposta do Vasco. Bom jogador também, jogador lado de campo, muito bom jogador. E o Vasco está, então, movimentando priorizando, na verdade, para ser mais correto com vocês aqui, o ataque. A ponta esquerda, a ponta direita, jogadores de velocidade, jogadores que o Vasco não tem. Zucarello jogou ontem, jogou bem, improvisado mais uma vez. O Alex Teixeira jogou bem também ontem. Mas não é o jogador, o ponta tão sonhado pelo Fábio Carille, pela torcida do Vasco, né? Então, assim, o Vasco está correndo atrás, contratou o Benjamin Garré, na minha opinião, chega para jogar. Não é aquele ponta extremo, é muito parecido com o Adson. Joga mais por dentro, pelo meio, cria muitas jogadas, mas tem muita habilidade. Tem boas finalizações. Um jogador que vai ajudar bastante o Vasco. O Adson está recuperando aí de lesão também. Em março, agora, o Adson pronto para jogar. Início do Campeonato Brasileiro. Então, voltando aqui às informações, o Vasco está contratando 3 jogadores de ataque. Finalizando 3 contratações. A primeira já foi, recapitulando aqui, a primeira já foi, Benjamin Garré já está fechado, né? Está viajando aqui para o Brasil. Ele deve chegar entre hoje e amanhã para realizar os exames médicos e assinar o contrato. E agora o Nuno Moreira também praticamente fechado. O Vasco está negociando com o Casa Pia, que é dono do passe do jogador. E assim, tá tudo certo entre o Vasco e o jogador. O mais importante, né? Acertar com o jogador. Quero jogar no Vasco. O jogador está até forçando lá uma saída para jogar no Vasco. Outra informação importante é o Luiz de Augusto, que já aceitou também a proposta do Vasco. Chegou, né, lá a um acordo e também deve reforçar o Vasco. Ou seja, 3 reforços no Vasco, 3 reforços pro ataque, gente. Então, o Vasco está reforçando, o Vasco está correndo atrás, e que a janela fecha agora dia 28, né? Dia 28 de fevereiro. Então, daqui a uns dias aí, hoje é o quê? Dia 19? Deixa eu confirmar aqui. Dia 19 de fevereiro hoje. Então, assim, realmente faltam o quê? 9 dias aí para a janela fechar. Então, tem que correr quanto tempo para fechar de vez com esses atacantes e anunciar logo. Enfim, o Garré já está contratado. Então, repetindo aqui, vamos fazer a cobertura da chegada do jogador. Ontem algumas pessoas perguntaram aqui a respeito da SAF, né? Porque eu falei aqui, o Marinakis tem interesse sim na SAF do Vasco. O Marinakis, o bilionário grego e tal. Gente, não é um assunto fácil, porque não é uma venda barata. Porque o Vasco tem que vender a SAF. Tem que vender a SAF. Eu acho que é muito difícil para muita gente entender a real situação financeira do Vasco. Eu acho que ou as pessoas não sabem mesmo que o problema é grave demais, ou não querem entender. Eu não estou aqui apurando, trazendo... De brincadeirinha não, gente. O negócio do Vasco está de verdade. Então, quando eu falo que a prioridade no Vasco tem que ser a venda e vai ser a venda, porque eu não estou aqui contando história para o torcedor. Eu vejo alguns comentários aqui que eu sei que são comentários covardes, eu bloqueio logo, eu abro denúncia para acabar logo com essa palhaçada. Porque eu sei que são pessoas que não torcem para o Vasco. Zero sentimento. Eu não estou falando aqui da grande maioria, não. A grande maioria aqui apoia o Vasco, ama o Vasco e quer ver o bem do Vasco. Não adianta você, eu não tenho dinheiro, mas vou tentar o jogador A, que custa 3 milhões de reais de salário por mês, vou contratar e não vou pagar. Sofre um transfer ban da vida e ferra tudo. Porque é a verdade do futebol agora. Hoje em dia existe o transfer ban da FIFA. Comprou, contratou, tem que pagar. Tem que pagar. Se vira, faz acordo, se vira. Então, assim, o Vasco herdou dívidas. Pedrinho, né, a administração Pedrinho, herdou dívidas da administração passada. Coisas absurdas dentro do nosso clube. Aliás, das administrações passadas. E aí, como é que faz? Tem que pagar, tem que honrar. Parece fácil para alguns aqui. Por isso que lançam comentários covardes. Porque se fazem desentendidos, né? Porque de bobo não tem nada. De bobo não tem nada. Defendem um passado podre, nojento, ridículo do Vasco.
Ah, Eduardo, tem que tocar no passado? É claro que tem que tocar no passado. Isso não é uma coisa que você pode deixar no passado, não. Deixar para lá porque já foi, não. É uma dívida. A dívida do passado, ela vem para o futuro também. Dívida é diferente de tudo na vida. Dívida, ela vem. Você carrega a dívida junto com você. Para sempre. Não tem jeito. Você tem que pagar. É tipo o mal que algumas pessoas plantam aqui. A pessoa plantou mal, vai colher o quê? Bem? Plantou mal, meu amigo? Na internet, em casa, com os amigos. Plantou mal, vai colher o mal, ponto. Vai colher aqui na terra. Não tem outro canto, não. Vai colher outro lugar depois que morrer, não. Vai colher aqui. Tá plantando mal? Tá desejando mal, falando mal, só mal. E acha que é o sertão, é o exemplo. Só teve um exemplo na terra para mim que foi Jesus Cristo. O resto tudo bananada. Tá? Então essa que é a grande realidade. Eu saí até do assunto do Vasco aqui, né, gente? Desculpa. É porque são ataques idiotas. Idiotas. Pessoas que plantam mal que vão colher. Daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão ver. Gente, vitória do Vascão, reforços no Vascão. Mais uma vez eu peço, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like. Copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz pra todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Vamos pra cima, porque isso aqui é canal vascaíno. Isso aqui é Vasco de verdade. Isso aqui é amor pelo Vasco de verdade. Aqui nunca teve história. Sempre teve sentimento pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Canal positivo. Acredito no Vasco. Ponto. Sem história. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.